PSOL tem posição favorável ao fim das coligações, inclusive se é para fazer mudanças, façamos logo. Há partidos pelos quais a gente tem grande respeito, cito aqui o PCdoB, que tem uma tradição de coligar, mas nós decidimos que é importante dar essa resposta pequena à população, já que não houve um debate sobre reforma política, nós estamos discutindo aqui uma pequena reforma eleitoral, então pelo menos evitar que os eleitos deixem de ser representantes de um projeto de nação, né? Nós temos que eleger deputados, senadores que representem um projeto de nação, uma proposta de programa de desenvolvimento. E quando você possibilita que alguém seja eleito coligado com partidos que não têm nenhuma vinculação política, ideológica, tem visões antagônicas, isso distorce, digamos, a representação, a soberania popular. E, ao mesmo tempo, a questão da cláusula de barreira, nós tínhamos uma certa preocupação de sair uma proposta que colocasse a criança e a água suja no esgoto, né? Por quê? Porque há partidos e partidos. Nós sabemos, como o deputado Mauro falou, há vários partidos, tem 50 se propondo aí a existir, né, em processo de legalização, mas já há quase 40 existentes. Alguns não têm diferença programática, eles servem apenas para, no período eleitoral, olha, o candidato a governador ele é forte, é reeleição do PMDB, do PSDB, então, eu ofereço os meus 2 minutos aqui. Então, é uma verdadeira venda de tempo, né, de negociação, de apoio financeiro. As denúncias estão aí, né? Milhões, milhões, milhões para que o partido esteja na coligação A, B ou C. Então, quando estabelece uma cláusula, isso colocaria em risco alguns partidos, mas a proposta que surgiu, ela projeta para 3% até 2030, inicia com 1,5% dos votos nacionais, num país que tem 100 milhões de eleitores. Eu creio que é um patamar que os partidos programáticos, como é o caso do PSOL, PCdoB, Rede e outros partidos pequenos, mas que não são partidos de aluguel, são partidos que têm um programa para o país, uma visão de desenvolvimento e devem existir. E, naturalmente, deve fazer um esforço para que a população perceba a sua diferença, né, o seu compromisso com a nação e faça crescer. Nós acreditamos que o PSOL crescerá porque o povo está cada vez mais atento. Infelizmente, Carol, a grande dificuldade desse processo é que não houve debate. Você vê, não é toda a mídia, nem a TV Câmara, o sistema Câmara de Comunicação, foi potencializado para debater com a população essas propostas. Começa logo que são 3 propostas de reforma. Aí já é um absurdo isso. Aí a população só soube quando os relatórios estavam prontos. E quem discutiu esse relatório? O relator vai dizer, eu discuti com todos os partidos, nos porões não, mas nos gabinetes refrigerados. A população não pôde debater, não foi chamada a CNBB, a OAB, as igrejas evangélicas, os movimentos sociais, os movimentos sem terra, sem teto, os empresários da indústria, do comércio, a sociedade civil não foi chamada, soube pela imprensa já agora, quando a gente tem que votar. Daí, derrotamos o Distritão, porque ele destruiria com a vida partidária, elegeria apenas os mais conhecidos, quem já tem mandato permaneceria, o povo quer mudanças. Então, eu, por exemplo, fui o 3º mais votado do Pará, o Chico Alencar, o Ivan Valente, os nossos deputados, Glauber, todos, Jean Willis, a Erundina, todos certamente serão reeleitos, são muito conhecidos nos seus estados. No entanto, nós achamos que é importante ter derrotado o Distritão para impedir que se mantenha tudo como Dante no quartel de Abrantes. Olha, o deputado Mauro do PMDB, você vê, nós temos concordância. Nós só vencemos ontem, ou seja, nós só derrotamos o Distritão porque os grandes partidos estavam divididos, não é? Todos os partidos divididos. O PSOL, no entanto, tinha uma posição unitária, posição de partido, de bancada. Nós até dissemos que era um detritão. Para a política seria muito ruim. Porque os partidos praticamente têm donos. Por isso que não podemos falar em reforma política. Nós hoje temos uma situação, lembra quando o Temer debateu, sem querer entrar no mérito, autoriza ou não investigação do Temer? Aí aparece, toda a mídia mostrou. Eu vou lembrar aqui de 2 líderes, não vou citar nome, de partidos grandes, que estiveram presos recentemente. Porque eles foram ao gabinete negociar o apoio das bancadas deles. Eles são donos dos seus partidos, mesmo não tendo mandatos, mesmo cumprindo pena. Que democracia é essa?
Então não há democracia partidária. Se esse camarada, mesmo sem mandato, manda, ele decide quem lá no Rio Grande do Sul será candidato. Ele pode dizer que o deputado Mauro não é, se ele for do PMDB. Então, os pretensos donos de partido não podem exercer esse poder. Agora, ao mesmo tempo, fortaleceria os caciques partidários, mas enfraqueceria os partidos, porque praticamente, se hoje o sistema proporcional permite que nós tenhamos um número grande de candidatos para a população escolher, significa que eu e o deputado Mauro podemos ser reeleitos se o povo perceber que a gente merece ser reeleito. Mas, hoje, no sistema proporcional, que é imperfeito, um cidadão novo que nunca foi candidato pode se candidatar e vir a ser um deputado, brilhante deputado ou brilhante senador. Então, o que nós queremos é a democratização dos partidos. Daí, o fim das coligações seria importante para que o sistema proporcional não traga esses vícios de um partido coliga com outro, elege cidadãos sem voto, muitas vezes porque estão coligados. E, ao mesmo tempo, a cláusula de barreira, se ela não ameaça os partidos ideológicos, se ela respeita os partidos que são pequenos, mas são sérios, não são legendas de aluguel, eu creio que a gente tende com isso a aperfeiçoar. Mas o grande debate tem que ser feito. Infelizmente, foi feito agora, no período limite quase para a decisão sobre a nova eleição, porque tem que ser um ano antes. Então, até o dia 7 de outubro, tudo tem que estar decidido aqui e no Senado. Então, olha só, o que nós temos obrigação, para não deixar, como o deputado Mauro disse, que o Supremo fique legislando, ao invés do Congresso, que tem responsabilidade de fazer as leis e por não fazer, muitas vezes, deixa para o Supremo Tribunal, nós temos que abrir um debate democrático. E quando eu me referi à grande imprensa, à mídia em geral, e citei a Câmara, exatamente para reconhecer o quanto vocês fazem e o quanto podiam fazer mais se o debate, a vontade de democratizar o debate fosse realmente posta em prática. O pessoal lutou contra o financiamento privado, empresarial. Não é o privado individual. O empresário, você jornalista, pode ter uma simpatia aqui em Brasília, eleger um candidato e contribuir com R$100, R$1.000, você é profissional, você pode, tem que ter o direito. Agora, qual é o limite disso? Porque, de repente, a empresa não contribui, mas o empresário chega e aporta milhões numa campanha. Ou o candidato rico se autofinancia, como ocorreu em São Paulo. Alguém muito rico usa um dinheiro para depois usar o cargo para negociar atas e repor. Então, nós não temos que debater com a sociedade. Já há um fundo partidário. Então, se a gente tem um debate anual orçamentário em ano eleitoral, a democracia precisa ser mantida, as eleições precisam ser garantidas e os partidos precisam existir, as candidaturas precisam ocorrer, então discutamos qual é a forma de financiamento individual, quais são as formas de fazer campanhas para angariar recursos e quais são as formas do Estado aportar, de forma democrática, sem essa história de grupinhos para reunir de madrugada e decidir pelo povo. Então a iniciativa agora é uma tentativa de, em prazo tão curto, buscar uma solução. Não há solução ideal. O debate tem que ser democrático, eu creio que o fundo partidário já existe, então por que não debater com a sociedade uma forma de viabilizar sem prejuízos a áreas estratégicas como saúde, educação, saneamento, infraestrutura em geral, as universidades, garantir que a democracia se realize. Eu acho que esse é o princípio, democracia, transparência, para que o povo não se sinta atraído quando quer uma reforma e vê, na verdade, fundões como nós derrotamos, querendo se impor, né, com o dinheiro público para fazer campanhas caras, controladas por caciques partidários. Isso aqui é inaceitável.